Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Estamos nessa exposição desta carta pastoral, uma carta que fala ao nosso coração sobre a ordem no culto, sobre o papel da mulher na igreja, e que Deus possa falar ao nosso coração profundamente através da exposição desses versículos na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 11 até o versículo 15. Domingo nós falamos sobre homens e mulheres na adoração pública e hoje nós iremos falar sobre o papel da mulher na igreja. Diz assim o texto sagrado, de 11 a 15. Gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção e que o Senhor esteja falando a nossa vida. Diz assim: a mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permita que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra para o nosso crescimento espiritual, para a edificação da igreja. Ó Deus, e que as mulheres desta igreja, e todos que, ó Deus, ouvirão essa mensagem em outra oportunidade, ou estão acompanhando em casa essa mensagem, possam entender o papel da mulher na igreja. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, poucas questões causaram tantas divisões em anos recentes quanto a da questão do papel da mulher na igreja. Denominações inteiras se dividiram, racharam ou passaram a existir por causa da questão da ordenação feminina. Por isso, algumas perguntas são importantes para que possamos introduzir esse tema e entendermos sobre o papel da mulher na igreja. Primeiro, é bíblico o pastorado feminino? Uma mulher pode exercer o exercício, o ofício de um pastor? A mulher pode ser ordenada ao cargo de presbítero na igreja? Uma mulher pode pregar no culto público para homens e mulheres? Uma mulher pode dirigir, governar e presidir a igreja do Senhor? Qual parte as mulheres ocupam no culto público? Liderando, falando, ensinando? De acordo com essa passagem, meus irmãos, a mulher deve aprender em silêncio durante o culto público e solene. Mas isso não era um preconceito contra as mulheres? Uma questão cultural que deve ser superada? Paulo não era um homem machista, misógino. Paulo não era um homem preconceituoso que tinha aversão contra as mulheres. Uma vez, meus irmãos, que a mulher é tão imagem de Deus quanto do homem, Paulo não era um homem machista nem misógino. Paulo tinha uma sensibilidade muito grande com as mulheres. Paulo amava as mulheres, porque aos olhos de Deus a mulher tem o mesmo valor e a mesma dignidade do homem. O homem não é superior à mulher. A mulher é redimida por Cristo da mesma forma que o homem. A mulher foi comprada pelo sangue de Jesus, de igual forma que o homem também foi comprado pelo sangue de Jesus. As bênçãos da salvação são iguais para homens e mulheres. Por isso Paulo diz, dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E aqui nós podemos perceber que isso não significa que os homens tenham perdido a sua masculinidade e as mulheres sua feminilidade.
E isso significa que todos aqueles que, por meio da fé, estão em Cristo, são igualmente filhos de Deus, sem distinção de cor, de raça, de sexo ou classe. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Assim, meus irmãos, homens e mulheres são absolutamente iguais em valor perante Deus, igualmente criados à sua imagem e semelhança, igualmente justificados apenas pela graça por meio da fé, igualmente regenerados pelo Espírito que foi derramado. Homens e mulheres receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. No entanto, embora homens e mulheres sejam iguais, eles não são idênticos. Somos diferentes uns dos outros. Igualdade de valor não é identidade de função. Temos papéis diferentes na igreja de Deus. Por essa razão, Paulo orienta a Timóteo sobre o culto, começando com as orações. Os homens têm que orar em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Devemos orar por todos os homens, devemos orar por todos aqueles que estão investidos da autoridade, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E aqui nós podemos perceber que Paulo fala das atitudes e os papéis de homens e mulheres da igreja. Uma vez que Deus chamou alguns dentre os seus e os vocacionou para ocuparem o ministério da palavra, no meio do povo de Deus, Deus levanta pastores, Deus levanta obreiros para a sua obra, levanta presbíteros. E estes têm o dever espiritual de orientar o rebanho do Senhor na exposição fiel e solene ao expor a palavra de Deus, proclamando todo o conselho de Deus. É por isso que nós pregamos aqui toda a Bíblia e pregamos por livros, expondo toda a Escritura, todo o conselho de Deus. Então, Paulo orienta sobre o papel da mulher na igreja. E aqui nós aprendemos. Em primeiro lugar, mulheres devem aprender ouvindo com atenção. E Paulo inicia com um mandamento positivo. Veja o que diz o verso 11. Vamos ler comigo? A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Em outras palavras, meus irmãos, a mulher deve aprender ouvindo em silêncio e com todo respeito. O objetivo aqui é que haja para as mulheres aprendizado, edificação, formação intelectual, moral e espiritual. As mulheres têm que conhecer profundamente a teologia bíblica. No mundo romano, por exemplo, as mulheres eram consideradas como sendo intelectualmente de segunda classe. Era amplamente aceito que as mulheres eram academicamente inferiores. Assim, o sistema educacional era projetado primariamente para os homens, não para as mulheres eram excluídas desta formação acadêmica. Já os rabinos judeus eram ainda mais chauvinistas, mais machistas, e já os rabinos, eles diziam no Talmud de Jerusalém que seria melhor que as palavras da Torá fossem queimadas que confiadas a uma mulher. Paulo faz o contrário. Paulo diz o seguinte: o povo de Deus é um povo de um livro inspirado, e esse livro tem que ser conhecido pelas mulheres. E que as mulheres possam aprender ouvindo com toda atenção, silenciosamente, para aprender com atenção a palavra do Senhor. Em outras palavras, meus irmãos, ensinar mulheres para o Talmud era um grande desperdício de tempo. Mas a palavra de Deus diz praticamente o oposto do que dizem judeus e romanos.
Antes de emitir proibições, o apóstolo escreve palavras de libertação para as mulheres. Ele diz: a mulher aprenda. Vamos dizer isso comigo? A mulher aprenda. Isso é um mandamento. Paulo manifesta um elevado apreço pelas mulheres e verdadeiro interesse no crescimento delas, que de fato aprendam. Não sejam jamais mantidas na ignorância, mas sejam instruídas e sábias. É por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a mulher tola com as próprias mãos a derriba. E aprender em silêncio aqui é uma ordem que cabe a todos os membros da igreja. Ninguém aprende ouvindo, falando ao mesmo tempo. Por exemplo, lá no seminário, os alunos vão entrar para o recinto de estudo, está uma placa de silêncio. Ninguém vai aprender ali estudando quando o outro está falando do seu lado, né, conversando alto, né? Tem algumas igrejas que colocam uma placa na porta da entrada da igreja, né? Guarda o teu pé quando pisar na casa do Senhor. Né? Ou seja, para ouvir com atenção. Então, é assim que todos os membros devem se portar no culto, ouvindo atentamente a pregação da palavra de Deus, como os crentes de Bereia, que eram mais nobres. Os crentes de Bereia eram crentes nobres que ouviam atentamente a palavra de Deus, examinando para ver se as coisas eram de fato assim. Porque o silêncio, meus irmãos, aguça a mente, desperta a alma, ativa a pessoa toda, focando para escutar, para meditar, considerar, conferir, refletir e aprender. O silêncio é o momento da gente entender o que está sendo ensinado. O silêncio reverente e atento enriquece e abre a mente e cria um ambiente para a sabedoria e para a reflexão. Era esse ambiente de culto, onde as pessoas ouviam atentamente a palavra de Deus. Além disso, a mulher deve aprender com toda a submissão, não reclamando. E submeter-se aqui significa obedecer, sujeitar-se à autoridade. E nesse caso significa respeitar a liderança e a autoridade que Deus concedeu aos presbíteros da igreja. Significa aprender em espírito de concordância apoiadora, porque a mulher insubmissa é sinônimo de uma mulher tola, presunçosa, arrogante e rebelde. Ela ouve, mas não acata. Ela ouve, mas não atende. Ela ouve, mas rejeita. A mulher cristã não, a mulher cristã ouve em silêncio, reflete e guarda a palavra de Deus no coração. Segundo Philip Hayek, silêncio e submissão descreve a única maneira que habilita uma pessoa a aprender efetivamente. Como todo professor sabe, é impossível ensinar pessoas que falam o tempo todo. A Lídia já foi professora aí. Tem gente, o aluno aprender se todo mundo está conversando na sala de aula? É impossível. É impossível aprender se não houver silêncio. Bons professores impõem ordem na sala de aula. Geralmente fala assim, se você quer conversar, vai lá para fora. Ou vai para a direção. Portanto, meus irmãos, para aprender bem é necessário ouvir bem. Alguém disse que falar é prata, ouvir é ouro. Ouvir é ouro. O silêncio aqui é para ouvir bem. Aprender também exige um espírito ensinável. A pessoa tem que ter o coração aberto para receber o ensino. Porque é impossível ensinar uma pessoa que pensa que já sabe todas as coisas. A pessoa fala, já sei de tudo. E quando a pessoa diz que já sabe de tudo, ela não está aberta para aprender mais. O único que conhece tudo é Deus. A Bíblia diz que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E aprender é submeter-se ao conhecimento e à autoridade de um professor. Bons estudantes aprendem em silêncio e atitude receptiva. Ele quer receber o ensinamento. Vamos pegar o exemplo aqui
de Maria, irmã de Marta e Lázaro, é um exemplo maravilhoso de aprendizado submisso. Jesus havia parado na casa deles para descansar. E Jesus é o mestre dos mestres. Enquanto ele estava ali, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos afazeres da casa, enquanto Maria sentava-se aos pés do Senhor e ouvia tudo aquilo que Jesus dizia. Maria estava ali, quedada aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus estava falando. Indignada com a ociosidade de Maria, porquanto havia muito trabalho a fazer, Marta finalmente reclamou com Jesus. Marta então procurou Jesus e reclamou dizendo: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Observe que Jesus não fez nada, que Jesus não atendeu o pedido de Marta. E ele não ordenou que Maria voltasse para a cozinha, dizendo: lugar de mulher na cozinha. Não, o texto mostra ali que ali era o lugar dela, aos pés de Jesus. E ele não a relegou assim ao chamado papel da mulher, dizendo: vai para a cozinha juntamente com a sua irmã Marta. Em vez disso, Jesus disse: Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, Maria quedava-se aos pés de Jesus em silêncio e submissa, ouvindo aquilo que Jesus estava ensinando. E essas palavras de Cristo, meus irmãos, confirmam a dignidade e a necessidade de uma mulher estudar a Bíblia, de ouvir a palavra do Senhor. Elas também servem para repreender homens e mulheres que pensam que teologia é principalmente para os homens. O que Maria estava aprendendo com Jesus era a palavra de Deus. Maria estava ali quedada aos pés do Senhor Jesus, o mestre dos mestres, e ela estava aprendendo a verdadeira doutrina e como aplicá-la na vida diária. Ela estava aprendendo com Jesus. Deus quer que as mulheres tenham conhecimento das Escrituras e sejam firmes na boa teologia, no bom ensino. Observe o modo como Maria aprendia. O texto diz que assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Assentada aos pés do Senhor, com profunda reflexão, com profunda submissão, com profunda atenção, com tranquilidade na alma. Estava ouvindo com calma. Essa palavra em silêncio pode ser traduzida também com tranquilidade, ou com calma ela estava ouvindo. Maria aprendia no estilo rabínico, ela sabia o seu lugar, estava ouvindo em vez de falar, estava sentada aos pés de Jesus, que era o lugar de submissão à autoridade do professor. Em outras palavras, ela estava participando do seminário de Jesus. Ela estava ali aprendendo em silêncio, com toda a submissão. Esse é o modo, meus irmãos, como todo o povo de Deus aprende. Aprende em silêncio, ouvindo, refletindo, pesquisando, com calma, com tranquilidade, com ambiente onde você possa entender a palavra de Deus. Eles sentam-se aos pés do mestre, mesmo quando ele está sentado, está falando por meio dos seus ministros. Devemos estar assentados aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra, ouvindo as palavras de Jesus. Então as mulheres aprendam com calma, com reflexão, com tranquilidade e com submissão à palavra de Deus. É assim que nós devemos aprender. Mas mulheres não devem assumir o pastorado da igreja. E é por isso que Paulo diz, o verso 12, vamos ler? E não permita que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque o ofício pastoral, meus irmãos, é exclusivamente masculino. E Paulo proíbe que a mulher ensine no contexto da proclamação autoritativa da palavra de Deus durante o culto público.
Aqui é importante que nos lembremos do contexto do mandamento de Paulo, que desde o início do capítulo vem fornecendo instruções a Timóteo a respeito do culto comunitário, do culto corporativo da igreja. E as instruções do apóstolo não têm por objetivo reger o comportamento de homens e mulheres em todas as situações, mas especialmente em ocasiões em que a igreja se reúne para ouvir a palavra de Deus. E nesse caso, tem que ser um pastor, um presbítero ordenado que possa ensinar. A mulher não pode exercer as funções pastorais. E a palavra ensinar aqui, didasken, que significa instruir, tem um significado específico nas cartas pastorais, nas quais ela se refere à explicação das Escrituras, por ocasião do ensino formal da sã doutrina, os fundamentos da fé. Isso deve ser feito por oficial ordenado para ensinar. Ensinar era o que Paulo fazia no seu papel oficial de apóstolo. O texto diz aqui no capítulo 2, verso 7, que ele diz: para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios da fé e na verdade. Ele era chamado para isso, para ensinar, para ser mestre, para ser pregador, para ser apóstolo. E é também o que os presbíteros da igreja são ordenados a fazer. Veja no capítulo 3, versículo 2. O que diz o texto? É necessário, porém, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. É o que talvez explica aqui porque na sequência Paulo passa a tratar do presbiterato. Eu sempre digo que todo pastor é presbítero e todo presbítero é pastor. Eles foram ordenados, investidos e designados para instruir a igreja, aptos para ensinar. O que o Espírito Santo não permite, meus irmãos, é que as mulheres façam transmitir a doutrina apostólica de uma maneira pública e oficial. Em outras palavras, Paulo não permite a troca de papéis, homens se portando como se fossem mulheres e mulheres como homens. A mulher não deve no culto público ocupar a posição de liderança do homem e exercer autoridade sobre os homens. E Paulo não impediu que a mulher possa ter outras funções na igreja. Paulo impediu que a mulher subisse no púlpito, né? Não porque ele era um machista, ou porque ele era limitado pelas atitudes judaicas e gregas a respeito do valor da mulher. Não, Paulo escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Paulo não estava sendo moldado por uma questão cultural, não, Paulo estava inspirado pelo Espírito Santo. Paulo não permite que as mulheres preguem porque Deus não permite. E Paulo usa aqui 3 argumentos para fundamentar a sua exortação. E o primeiro é o critério da criação. Veja o que diz o verso 13, vamos ler comigo? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão criado primeiro para ser o líder, assumir todos os perigos em defesa de sua mulher e conduzir a sua família a Deus. E Eva, por sua vez, ela tinha a missão de sustentar a missão do marido, de conduzir a sua família a Deus. É por isso que a Bíblia chama a mulher de auxiliadora. O homem, o cabeça, o líder, e a mulher ao lado do homem, apoiando na missão do homem para que ele possa conduzir a sua família a Deus. Eva não foi tirada dos pés de Adão para ser sua escrava, nem da sua cabeça para ser sua senhora, mas do seu lado para ser a sua parceira, a sua companheira, a sua apoiadora, a sua auxiliadora. Uma mulher que toma para si a autoridade de homem afronta a sua própria humanidade, degrada
A mulher não pode degradar a sua humanidade querendo assumir o papel do homem. Quão maravilhoso que a mulher seja mulher e que o homem seja homem. Hoje a gente tem uma inversão de papéis muito grande. E é isso que o diabo quer soprar na mente, né, dos homens e mulheres, essa inversão de papéis. Homem e mulher são dois seres iguais, porém diferentes, com papéis opostos designados por Deus. Mas, em segundo lugar, o segundo critério, o critério da queda. Veja bem, que Adão, verso 14, coloque na tela, por favor, e vamos ler juntos? Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O pecado da mulher aqui, ainda que grave, era de natureza diferente do pecado de Adão. Eva foi enganada. Mas Adão, meus irmãos, em contrapartida, não foi enganado, mas pecou em sã consciência. O pecado de Adão foi pior do que o pecado de Eva. Porque o pecado de Adão foi o pecado da escolha, ele escolheu pecar. Adão sabia perfeitamente tudo o que o Senhor lhe dissera, mas ainda assim, ao lado de Eva, ouvindo ela ser ludibriada, calado estava e calado ficou. Enquanto Eva sucumbe à tentação pela serpente, Adão sucumbe à tentação trazida por sua mulher. Adão estava presente no drama da tentação e não fez nada. Sabe qual a distância que Adão estava de Eva? Adão estava distante de Eva um braço, porque quando Eva comeu do fruto, ela só fez assim, ó, e deu ao seu marido, ele comeu. Ele estava perto. Adão estava presente no drama da tentação e ficou calado. Quieto estava e quieto ficou. Adão não se interpõe. Adão deveria ter pisado na cabeça da serpente. Adão tinha que ter feito, quem sabe, uma oração de exorcismo da serpente. Sai, Satanás. Quem sabe? Adão não fala nada. Segundo o reverendo Ludigero, Adão deveria dizer ousadamente: Eva, Eva, um momento, meu bem, você conversar com uma cobra? Aí eu coloco aqui, isso é laço do diabo, sai fora, Eva, né? Isso é armadilha. No entanto, Adão não fez nada. Abdicou de sua autoridade, a mulher assumiu um papel que não era dela. Adão, meus irmãos, era representante de Cristo. Adão representava Cristo. E Eva, a igreja, protegida. Quem tinha que pregar era Adão. E assumir a defesa da verdade em honra de sua esposa. Mas ele ficou calado. Não fez nada. Por isso, meus irmãos, mulher, não vá assumir o papel de homem. Não queira ser homem, não. Seja mulher. Seja mulher. Homem, não queira assumir o papel de mulher, seja homem. Mulheres, não tome para si a autoridade de homem. Mulheres, não queiram assumir a liderança masculina na igreja. Esse é papel do homem, daqueles que são vocacionados, chamados, ordenados e invertidos para o cargo. Homens assumem para si o lado mais perigoso da sociedade humana. Na vida da família, no âmbito da igreja de Cristo e na pátria. Segundo o reverendo Ludigero, ele diz que a mulher sangra naturalmente, mas o homem sangra socialmente. O homem tem que estar disposto a morrer por sua esposa, para protegê-la, para guardá-la e para livrá-la das tentações de Satanás. O homem tem que interceder pela sua família. O homem tem que assumir as coisas mais perigosas e está disposto a morrer em defesa da sua família, em defesa da sua esposa. Mas sejam bem, meus irmãos. Em terceiro lugar, a missão de mãe.
Veja o que diz o verso 15. Olha como é lindo esse texto. Vamos ler? Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. O movimento feminista, por exemplo, ele quer acabar com a monogamia, né? Ninguém é de ninguém, é proibido proibir, a mulher pode ter quantos homens quiser e, de igual forma, o homem também. O movimento feminista quer a destruição da família e a destruição e o fim do cristianismo. E o movimento feminista também acha que é uma opressão, né, a mulher ter filhos, a mulher viver, né, nesse ambiente familiar, né, de criar filhos, de educar os filhos e de ser parceira, companheira, apoiadora, auxiliadora e submissa ao seu marido. Uma cultura, meus irmãos, pode fazer tudo para eliminar a diferença entre homens e mulheres. Porém, há uma coisa que jamais conseguirá: fazer o homem dar à luz. Nós nunca vimos um homem dar à luz e jamais veremos. Um homem amamentar. Um homem biológico menstruar. Gravidez e parto são exclusivos da mulher. Um fato divinamente ordenado que indica as diferenças entre homens e mulheres. Tem raízes na criação. E o que significa ser preservada através de sua missão de mãe? Não significa que uma mulher tem de dar à luz para que seja salva. Então a mulher tem que ter 10 filhos para ser salva, ou pelo menos um filho para ser salva. Porque nem todas as mulheres dão à luz. Nem todas as mulheres vão casar. Nem todas as mulheres terão filhos. A mulher não é salva tornando-se homem, mas por meio da aceitação do seu chamado divino para ser mulher, da sua missão de ser mulher. É provável que este texto esteja relacionado à promessa de que o Salvador seria nascido de uma mulher. Jesus nasceu de uma mulher. De uma mulher que teve o próprio Filho de Deus dentro dela, Maria. Fato que se cumpriu na plenitude dos tempos, quando Jesus nasceu da Virgem Maria. Veja bem que Gênesis 3,15, abra sua Bíblia em Gênesis 3,15. Veja que a promessa, o mundo caído, quebrado, destruído, o mundo onde Satanás enganou Eva e Adão pecou conscientemente contra a vontade de Deus, porque Deus disse para Adão: Adão, onde estás? Ah, Senhor, eu vi que estava nu e me escondi. Quem é que te fez saber que estava nu? É a mulher que tu me deste. E Deus então chamou Adão. E o Senhor disse que por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E Deus disse à mulher, mostrando aqui uma promessa, chamado o proto-evangelho, o primeiro evangelho, a esperança para este mundo quebrado, é Cristo, que ia nascer de uma mulher. Veja o que diz o verso 15, vamos ler? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha que esperança para este mundo quebrado, Jesus. E a Bíblia diz em Gálatas 4,4, que vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. As mulheres, meus irmãos, serão salvas por meio do parto de um filho. Segundo John Stott, ainda que determinadas funções não estejam disponíveis às mulheres, e ainda que tentadas a se resistir, se ressentir de sua situação, elas e nós nunca devemos nos esquecer de que somos devedores a uma mulher.
Caso Maria não tivesse dado à luz ao menino Jesus, não haveria salvação para ninguém. Nunca se concedeu honra maior à mulher que por meio do chamado de Maria para ser mãe do Salvador do mundo. Por meio de uma mulher veio a nossa esperança. O primeiro Adão falhou. O primeiro Adão foi covarde. O primeiro Adão silenciou enquanto ele deveria falar. O primeiro Adão não pisou na cabeça da serpente, mas o segundo Adão pisou na cabeça da serpente para nos salvar. Assim, 1 Timóteo 2 termina com a maior de todas as consolações. Através de uma mulher, Deus trouxe a salvação para todos nós. Foi através de uma mulher, foi através de Maria que Jesus nasceu, e por meio dele nós temos vida eterna. Ele é o segundo Adão, que ama a sua igreja, que protege a sua igreja, e que morreu pela sua igreja, e que sangrou pela sua igreja na cruz do Calvário. E em Jesus nós estamos protegidos para vencermos todo o mal contra Satanás. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos, como viveremos? Em primeiro lugar, ouvindo e obedecendo a palavra de Deus. Mulheres, sejam mulheres. Cumpra o seu papel na igreja como mulheres. Não queira assumir a posição de homens. Homens, sejam homens. Cumpra a sua função. Sejam bênçãos na igreja. Não há pastoras e presbíteras na Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nós não podemos inventar a roda. Nós não podemos acrescentar à Bíblia nada. Nós não podemos tirar da Bíblia também nada. E nós não podemos também atualizar a Bíblia, porque a nossa vida que tem que ser atualizada pela Bíblia. Nós devemos ouvir e obedecer a palavra de Deus. O ofício de governo e ensino na igreja é exclusivamente masculino. As mulheres são auxiliadoras na obra de Deus, são apoiadoras, servem a Cristo com seus dons e talentos, sem ordenação feminina. Até 1850 não existia nenhuma pastora no mundo. O pastorado feminino surgiu depois do movimento feminista, com a primeira onda. Igrejas que abraçaram o liberalismo teológico, dizendo que a Bíblia está errada, duvidando de texto da Bíblia, dizendo que isso é uma questão cultural, que nós devemos então reinterpretar a Bíblia e atualizar a Bíblia. Essas igrejas abriram as portas para o pastorado feminino e o homossexualismo e morreram. Igrejas que estão mortas, igrejas que estão morrendo. Uma igreja que abandona a fidelidade à palavra morre. E não existe igreja verdadeira se não estiver calcada nas escrituras sagradas. Porque Jesus disse: quem ouve a minha palavra e a pratica, será comparado a um homem prudente que fez a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Meus queridos irmãos, como viveremos? Primeiro, ouvindo e obedecendo a palavra de Deus. Segundo, servindo a Cristo com fé e amor. Não é isso que a Bíblia diz aqui? Será preservada através da sua missão de mãe, se permaneceres em amor, fé, santificação e bom senso. Então, se as mulheres não podem ser pastoras e presbíteras e assumir o governo de uma igreja, o que as mulheres podem fazer na igreja? As mulheres podem evangelizar, como fez a mulher samaritana, que saiu depois de ouvir a mensagem de Jesus e compartilhou na sua casa, dizendo: encontrei o Salvador, que me disse tudo, será esse o Messias? E essa mulher saiu a evangelizar. As mulheres podem evangelizar, as mulheres podem ensinar outras irmãs. Tito chega a dizer isso, capítulo 2, verso 3 e 4, quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Vejam bem que essas mulheres podem servir a Cristo
com fé e amor, né, ensinando outras irmãs, lecionando na escola dominical, sendo professoras na escola dominical, educando os filhos para a glória de Deus, como fizeram Lloyd e Eunice a Timóteo. Lloyd era avó de Timóteo. Essa mulher era uma mulher crente, uma mulher que conheceu o Evangelho, uma mulher judia que se converteu à fé cristã, uma mulher que também ensinou a sua filha Eunice, e Eunice passou a tocha da fé a Timóteo. Elas passaram o conhecimento de Cristo para o seu filho Timóteo. Em vez de lutarem por causa do pastorado na igreja, ou mandar na igreja, as mulheres deveriam cuidar do lar e ter filhos para a glória de Deus. Muitas mulheres hoje, feministas, não querem filhos, né? E na falta de filhos, elas pegam um cachorro, um pet, um gatinho, né? Um cachorrinho. As mulheres piedosas, meus irmãos, têm uma congregação dentro do lar que precisa de seu ensino e sua influência. Veja como essas mulheres piedosas aqui, Lloyd e Eunice, transmitiram a tocha da fé para o seu filho, para a sua família. As mulheres também, meus irmãos, podem trabalhar na ação social, como fez Dorcas, capítulo 9, 36. Dorcas era notável pelas boas obras e esmola que faziam. Ah, que bênção, né? Poder colaborar, né, com a ação social da igreja, de serem piedosas, né, na ação social. E Dorcas era uma mulher notável pelas boas obras e esmola que fazia. As mulheres podem participar das reuniões de oração. Veja Atos 1,14. Veja o que diz o texto aqui. Olha bem quem estava nessa reunião de oração na igreja nascente, no primeiro século. Vejam bem que ali estavam os apóstolos, Tiago, Pedro, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Atos 1,14. Vamos ler comigo? Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Quanta coisa as mulheres podem fazer no reino de Deus, o papel das mulheres. Mas o pastorado, não. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé, vamos falar com Deus, vamos clamar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor, vamos